a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o vosso like, se gostarem do conteúdo. Hoje vamos falar sobre o filme Como Treinar o Seu Dragão, de 2010. A ilha de Berk, um lugar perpetuamente assolado por dragões, era o palco de uma existência dura, onde a sobrevivência dos vikings dependia da sua habilidade em caçar essas bestas temíveis. Hiccup, o filho magro e desajeitado do chefe Stoic, era uma anomalia naquela sociedade guerreira. Ele não possuía a força bruta do pai, mas sim uma mente inquieta, cheia de ideias que, na maioria das vezes, só serviam para causar mais problemas. Seu maior desejo era provar seu valor, mas suas tentativas de abate de dragões resultavam em desastres espetaculares. Numa noite fatídica, usando uma das suas invenções, um lançador mecânico que remetia ao desejo de ser um ferreiro melhor, como os grandes artesãos que ele admirava, mas falhando miseravelmente na prática, Hiccup consegue derrubar o mais notório e temido dos dragões. Um fúria da noite, uma criatura raríssima, envolta em lendas sombrias. Em vez da glória esperada, ele encontra apenas um rastro de destruição e, eventualmente, o próprio dragão ferido, preso numa clareira da floresta. O confronto inicial com a criatura, que ele apelida de Toothless, sem dentes, devido à sua incapacidade de cuspir fogo no momento, é marcado pelo medo mútuo. Contudo, a necessidade de sobreviver e, sobretudo, a curiosidade de Hiccup superam o instinto de matar. Ele percebe que Toothless está indefeso, com uma das suas caudas danificada, impedindo-o de voar sozinho. Essa vulnerabilidade cria um laço inesperado. Enquanto os outros jovens vikings, como o arrogante Snotlaut e a espirituosa Astrid, brilham nos treinos de caça sob o olhar atento de Stoic, Hiccup esconde seu segredo. Ele passa horas com Toothless, inicialmente tentando impressioná-lo com comida, e depois, gradualmente, aprendendo a entender a criatura. É um processo de comunicação não verbal, onde a confiança é construída com gestos hesitantes e curiosidade mútua. O filme aqui nos mostra que a verdadeira inspiração para Hiccup não está na destruição, mas na compreensão. Um paralelo àqueles artistas e inventores que encontram beleza onde outros só veem caos. A relação floresce. Hiccup, com sua inteligência inventiva, constrói uma prótese para a cauda de Toothless. A primeira tentativa de voo conjunto é desajeitada, mas quando finalmente conseguem coordenar os movimentos, voam juntos, uma experiência libertadora que espelha a ascensão de Hiccup da obscuridade para a maestria, não pela força, mas pela parceria. A mentoria de Gober, o ferreiro robusto e mentor relutante de Hiccup, embora repleta de incentivos para ele ser um vikinger de verdade, serve apenas para sublinhar o quão diferente Hiccup é. Sua verdadeira educação em voo e em dragões acontece longe dos olhos céticos da vila. O clímax chega quando Hiccup, agora hábil em montar Toothless, precisa confrontar a realidade de sua dupla vida. Ao voar com seu novo amigo, ele revela inadvertidamente a existência do dragão aos aldeões, que o veem não como um companheiro, mas como o inimigo a ser aniquilado. A fúria de Stoic é palpável. Ele vê a traição e a fraqueza no filho que tanto esperava que fosse forte. Stoic, determinado a acabar com a ameaça de uma vez por todas, lidera um ataque maciço ao Ninho dos Dragões, um lugar que Hiccup e Toothless descobriram ser uma necessidade, e não um covil de maldade. No ninho, eles descobrem a rainha, um dragão colossal que dita o comportamento de todos os outros. A batalha é desesperada. Stoic, no seu ímpeto guerreiro, é dominado pela rainha. É neste momento de crise, quando o pai está prestes a ser morto, que Hiccup e Toothless demonstram a verdadeira força do seu laço. Eles coordenam um ataque arriscado, inspirados no conhecimento íntimo que Hiccup adquiriu sobre a vulnerabilidade dos dragões. A cooperação, a sinergia entre a mente do inventor e a força da fera, permite-lhes afastar a rainha, mas a custo de quase perderem a vida. Stoic, testemunhando a bravura do filho e a lealdade inabalável de Toothless, finalmente compreende. O valor de Hiccup não reside em abater dragões, mas em entendê-los, e mais importante, em unir mundos.
A partir desse dia, a relação entre vikings e dragões muda radicalmente. Hiccup, o desajeitado, torna-se o mediador, o líder de uma nova era de coexistência, montado em seu Fúria da Noite, provando que a maior inovação é muitas vezes a empatia. Berk, antes um lugar de medo, começa a florescer sob a promessa de um voo partilhado. Ele observava os colegas, como o impetuoso Snotlaut, que exibia uma confiança exagerada em sua força bruta, e a determinada Astrid, cuja precisão nos treinos era quase invejável, e sentia-se sempre um passo atrás, um corpo frágil demais para o rigor da vida viking. Aquele momento não foi de triunfo, mas de profundo desconforto para o rapaz, que carregava o peso das expectativas familiares. Hiccup, acostumado a ser assustado por dragões, agora enfrentava um gigante encurralado. Essa vulnerabilidade cria um laço inesperado, uma intimidade forçada pelo acaso, que ressoa com a própria sensação de inadequação de Hiccup. Ele passa horas com Toothless, inicialmente tentando impressioná-lo com comida, um gesto que beirava o desespero, e depois, gradualmente, aprendendo a entender a criatura. O filme aqui nos mostra que a verdadeira inspiração para Hiccup não está na destruição, mas na compreensão, um paralelo àqueles artistas e inventores que encontram beleza onde outros só veem caos. Hiccup estava aplicando sua engenhosidade não para criar armas, mas pontes. A primeira tentativa de voo conjunto é desajeitada, marcada por quedas e risos nervosos, mas quando finalmente conseguem coordenar os movimentos, voam juntos, uma experiência libertadora que espelha a ascensão de Hiccup, da obscuridade para a maestria, não pela força, mas pela parceria. Naquele ar rarefeito, a pressão de ser filho do chefe desaparecia, e ele era simplesmente um piloto habilidoso ao lado de seu companheiro alado. A mentoria de Gober, o ferreiro robusto e mentor relutante de Hiccup, embora repleta de incentivos para ele ser um vikinger de verdade, servindo apenas para sublinhar o quão diferente Hiccup é, parece distante da realidade que ele agora vivenciava. Sua verdadeira educação em voo e em dragões acontece longe dos olhos céticos da vila. Em segredo, nutre-se da confiança silenciosa entre eles. A fúria de Stoic é palpável. Ele vê a traição e a fraqueza no filho que tanto esperava que fosse forte, um homem que abraçara o inimigo em vez de destruí-lo. Stoic, determinado a acabar com a ameaça de uma vez por todas, lidera um ataque maciço ao Ninho dos Dragões, um lugar que Hiccup e Toothless descobriram ser uma necessidade, um refúgio de sobrevivência, e não um covil de maldade. No ninho, eles descobrem a rainha, um dragão colossal, uma força da natureza que dita o comportamento de todos os outros, uma manifestação do terror que os vikings sempre sentiram. Stoic, no seu ímpeto guerreiro, é dominado pela rainha, preso sob sua garra, uma imagem de desespero que ecoa o fracasso da velha forma de vida. Eles coordenam um ataque arriscado, inspirados no conhecimento íntimo que Hiccup adquiriu sobre a vulnerabilidade dos dragões. O engenho sobrepõe-se à força bruta. A cooperação, a sinergia entre a mente do inventor e a força da fera, permite-lhes afastar a rainha, mas a custo de quase perderem a vida, um sacrifício que solidifica a nova aliança. Aquele ato de amor e inteligência desarmou não apenas a rainha, mas também o coração endurecido do pai. Berk, antes um lugar de medo e destruição incessante, começa a florescer sob a promessa de um voo partilhado, um futuro construído sobre a compreensão mútua. A transição em Berk não foi imediata nem completa, mas sim um processo vibrante, cheio de desconfiança inicial, misturada com uma esperança recém-descoberta. Após o retorno da batalha no ninho, a visão de Stoic, agora respeitoso e até mesmo reverente ao lado do filho e do Fúria da Noite, serviu como um poderoso catalisador para a mudança. Os outros jovens, aqueles que antes competiam agressivamente por validação, como Astrid, que agora via em Hiccup uma profundidade que superava a simples força física, começaram a demonstrar um interesse genuíno pelas descobertas do rapaz. Astrid, cuja dedicação aos treinamentos era comparável à disciplina de um mestre artesão, buscando a perfeição em sua obra, passou a ser uma das primeiras a se aproximar, não com escárnio, mas com uma curiosidade técnica sobre a mecânica da prótese de Toothless e os métodos de voo.
Hiccup, por sua vez, viu-se transformado de pária em professor. Seu conhecimento, antes desprezado como sonhos de um sonhador, tornou-se a chave para a segurança e o futuro de sua comunidade. Ele começou a adaptar os métodos de domesticação, ensinando aos outros como interagir com as diversas espécies de dragões que agora ousavam se aproximar das fronteiras da ilha. Pequenos passos eram dados, aprender a identificar os medos dos Gronkles, a tática de caça dos Nader mortais, e como até mesmo os mais ferozes possuíam padrões de comportamento previsíveis, bastando um olhar atento e paciente. Ele usava suas habilidades de observação, aquelas que antes eram aplicadas para desenhar esboços em segredo, para mapear as necessidades e os temperamentos de seus novos vizinhos alados. Gobber, o ferreiro, embora inicialmente cético quanto a trocar o martelo pela sela, começou a adaptar suas forjas, criando não apenas armas mais resistentes, mas também arreios mais confortáveis e sistemas de transporte aéreos rudimentares, movido pelo orgulho de ver seu aprendiz alcançar um patamar que ele próprio jamais sonhara. Berk se tornava, aos poucos, um centro de inovação biológica e mecânica, um testemunho de que a verdadeira força viking residia na adaptabilidade, um conceito que os antigos guerreiros demoraram a aceitar. A ilha, antes um refúgio de resistência, transformava-se em um santuário de cooperação, onde o rugido do dragão já não significava perigo iminente, mas sim um chamado para a próxima aventura conjunta. A adaptação da vila de Berk foi um espetáculo de ajustes e reajustes emocionais. A desconfiança era um resquício teimoso, como uma sombra antiga que se recusa a desaparecer com o sol da manhã. Muitos vikings mais velhos, marcados por anos de batalhas sangrentas e a perda de entes queridos para as garras escamosas, olhavam para os dragões domesticados com um misto de fascínio e apreensão profunda. Para eles, cada dragão domesticado era um inimigo que havia sido apenas temporariamente contido, e não um aliado genuíno. Era um desafio maior do que derrubar a rainha. Era reescrever a memória coletiva de uma cultura inteira. Hiccup lidava com essa resistência com a mesma paciência que usava para entender o código silencioso de Toothless. Ele não forçava a aceitação. Ele a demonstrava através de resultados palpáveis. Quando um incêndio se iniciava na cabana de um pescador, era um Stormcutter, sob o comando de Valka, que ele havia encontrado anos antes e que agora voltava para mostrar a realidade da convivência, que trazia água em suas membranas. Quando a pesca se tornava escassa, eram os dragões que guiavam os barcos vikings para cardumes mais ricos. Eram demonstrações práticas de que a antiga mentalidade de ataque e defesa era obsoleta. Astrid, cuja ambição sempre fora comparável à de um falcão em voo de caça, encontrou em Hiccup um novo foco para sua energia. Ela se tornou sua adjunta mais fervorosa. Sua admiração inicial pela engenhosidade se aprofundou em um respeito profundo pela liderança empática de Hiccup. Ela era a ponte prática, traduzindo a visão teórica de Hiccup em táticas de campo eficientes para os outros jovens. Ela treinava com seu Nether Mortal, Stormfly, com uma seriedade renovada, não mais para provar ser a melhor guerreira, mas para ser a melhor parceira, incentivando os outros a soltarem o medo e a abraçarem a técnica, não a força. Seu relacionamento florescia nessa parceria mútua, onde a determinação de Astrid complementava a inventividade de Hiccup. Stoic, o chefe, era a maior conquista emocional. O peso da liderança ancestral havia sido substituído pela leveza do orgulho paternal. Ele se tornou o maior defensor da nova ordem, utilizando sua voz imponente não mais para comandar ataques, mas para silenciar os céticos. Seu maior sacrifício, no entanto, foi abrir mão da sua própria identidade forjada na guerra. Ele começou a observar Hiccup e Toothless, aprendendo a decifrar os movimentos sutis, reconhecendo neles a mesma lealdade feroz que ele reservava para Berk, mas direcionada de uma forma mais construtiva. Berk, então, se transformou num lugar barulhento e alegre. As forjas de Gobber, agora, produziam celas ergonômicas e dispositivos de segurança para os dragões. Os telhados das casas, antes protegidos por defesas robustas, agora ostentavam rampas de aterrissagem improvisadas.
O ar, antes cortado pelo som de metal contra escamas, agora ressoava com o rugido dos dragões misturado ao riso humano. Hiccup, que sonhava em ser um inventor para mudar o mundo através de suas criações, descobriu que sua maior invenção não foi o lançador, mas a mudança de paradigma que ele, um garoto desengonçado, conseguiu impor a uma tradição milenar. Tudo isso embalado pela lealdade silenciosa de seu amigo Fúria da Noite. A ilha deixara de ser um ponto isolado de sobrevivência e se tornara o epicentro de uma revolução pacífica. A nova era em Berk trouxe consigo a necessidade de expansão e de uma organização mais formal, pois a simples convivência pacífica não bastava. Era preciso um sistema para gerir a coexistência entre duas espécies tão distintas. Hiccup, agora ostentando uma confiança serena que antes lhe era estranha, assumiu o papel de arquiteto da mudança. Ele e Toothless eram a personificação dessa nova ordem, voando sobre a ilha como guardiões e inspetores, garantindo que os laços de amizade fossem mantidos com o mesmo rigor que antes se dedicava à caça. As competições entre os jovens mudaram de foco. Em vez de duelos de força para abater dragões, surgiram as Olimpíadas de Voo Coordenado. Snotlout, sempre competitivo, tentou inicialmente usar sua arrogância para dominar os voos, mas descobriu rapidamente que ignorar as nuances de seu dragão resultava em desastres cômicos e na reprovação silenciosa de Astrid. Ele precisava aprender a ouvir, a ceder o controle em certos momentos, uma lição de humildade difícil para o seu ego inflado. Astrid, por outro lado, abraçou o desafio com uma mente tática que se aprimorou exponencialmente. Ela começou a documentar os métodos de Hiccup, transformando anotações rabiscadas em manuais de treinamento semi-oficiais. Sua conexão com Stormfly era um equilíbrio perfeito entre respeito e desafio. Ela entendia que a lealdade do dragão era conquistada através do reconhecimento de sua própria força, e não pela supressão dela. Ela era a voz da razão prática, ao lado do idealismo de Hiccup. O papel de Stoic tornou-se o de embaixador e segurança máxima. Ele supervisionava a criação de uma frota aérea de defesa, mas agora, a defesa era para proteger os dragões de ameaças externas, e não para caçá-los. Sua voz, antes um trovão de comando, agora era usada para tranquilizar os povoados vizinhos que observavam Berk com desconfiança. Ele sentia um profundo conforto em ver o filho que ele julgava fraco se tornar o líder mais forte e visionário que a ilha já tivera. A relação com Hiccup se solidificou em conversas longas e muitas vezes silenciosas, onde o velho chefe apenas acenava com a cabeça, reconhecendo a sabedoria do filho através da linguagem dos dragões. Hiccup, inspirando-se nas lendas de grandes navegadores e exploradores, começou a sonhar além das fronteiras de Berk. Ele e Toothless não eram apenas mais felizes, eles eram a prova de que o desconhecido não precisava ser temido. A invenção de Hiccup para o voo tornou-se mais sofisticada, incorporando materiais mais leves e aerodinâmicos sugeridos por Gober, que finalmente abraçara o futuro com entusiasmo febril. O mundo para os vikings de Berk deixou de ser uma prisão cercada por inimigos voadores e se tornou um vasto horizonte a ser explorado, tudo graças a um garoto magro que ousou olhar para uma fera e ver não um inimigo, mas um parceiro de voo. A aceitação era um organismo vivo, crescendo dia após dia, alimentado pela alegria das decolagens conjuntas ao amanhecer. A expansão da influência de Berk, agora conhecida não pela sua brutalidade, mas pela sua surpreendente e bem-sucedida diplomacia com as feras aladas, exigia que Hiccup se tornasse não apenas um inventor, mas um diplomata nato. A curiosidade intelectual que o levou a estudar os dragões em segredo agora precisava ser organizada e ensinada em larga escala. Ele sentia o peso dessa responsabilidade, um fardo diferente do medo da desaprovação do pai, mas igualmente exigente. Sua aparência permaneceu a mesma, magro, com um semblante pensativo. Mas seus olhos brilhavam com a autoridade calma de quem domina um conhecimento raro. A comunicação com os dragões tornou-se uma disciplina formal na ilha. Hiccup estabeleceu um sistema de grades de temperamento, semelhante aos mapas que antigos cartógrafos usavam para descrever continentes inexplorados, classificando dragões por reação ao toque,
padrões de alimentação e vocalizações. Ele ensinava que a irritação de um Barfins era um simples ruído de ajuste, enquanto o silêncio de um Fúria da Noite, como Toothless, era um sinal de atenção profunda. Os jovens vikings, incluindo os antes mais céticos, tornaram-se aprendizes ávidos, percebendo que a paciência e a observação valiam mais do que qualquer machado. Gober, por sua vez, encontrou um propósito renovado. O ferreiro, que sempre se orgulhara de sua habilidade em moldar metal, descobriu que o metal poderia ser moldado para servir à cooperação. Suas forjas passaram a trabalhar em harmonia com a biologia dos dragões. Ele estudava as áreas de pressão nas celas e desenvolvia ligas leves para as próteses personalizadas que Hiccup projetava para dragões feridos em missões de resgate. Gober, com um sorriso rústico, frequentemente dizia que finalmente estava forjando ferramentas para construir um futuro, em vez de apenas perpetuar um passado violento. A relação entre Hiccup e Toothless evoluiu para uma simbiose quase telepática. Toothless, que dependia da prótese mecânica de Hiccup para voar, parecia retribuir com uma proteção feroz e um entendimento emocional profundo do estado de espírito de seu cavaleiro. Quando Hiccup estava sobrecarregado com as demandas de liderança e a constante necessidade de provar que a paz era sustentável, Toothless oferecia um pouso silencioso em um canto isolado da ilha, um espaço onde o peso da coroa de chefe desaparecia, e ele era apenas o rapaz e seu amigo. O vínculo deles era a prova viva, e voando de que o isolamento e a incompreensão poderiam ser superados pela coragem de se conectar. Berk estava florescendo, não apenas economicamente com o novo comércio aéreo com outras ilhas curiosas, mas espiritualmente, sob a liderança suave de seu jovem inventor. Com a crescente aceitação e a estabilidade da nova ordem em Berk, surgiu um novo desafio, um que Hiccup não poderia resolver apenas com engenhocas ou com a paciência ensinada por Toothless. A paz, descobriu ele, era um estado que precisava ser ativamente defendido, não apenas desfrutado. Rumores começaram a circular, trazidos por navios comerciantes cautelosos que ousavam se aproximar das águas antes proibidas de Berk, sobre a presença de um caçador de dragões implacável, uma figura sombria que parecia ter como missão erradicar qualquer vestígio da nova harmonia. Essa figura, envolta em mitos e temor, representava a mentalidade antiga que Hiccup havia lutado para superar dentro de sua própria casa. A notícia trouxe uma onda de ansiedade de volta à ilha. Os vikings, acostumados a serem os caçadores, agora se sentiam caçados e vulneráveis. Stoic, revivendo o fervor de seus dias de chefe guerreiro, mobilizou a defesa da ilha, mas Hiccup interveio, sua voz firme, destituída de hesitação juvenil. Ele argumentou que a força bruta seria inútil contra um inimigo que conhecia a arte da guerra e, provavelmente, a fraqueza dos próprios dragões. A resposta era, novamente, a inteligência e a união. Hiccup, com a ajuda de Astrid, que rapidamente organizou os outros jovens pilotos em esquadrões de reconhecimento aéreo, dedicou-se a estudar os padrões de voo e os métodos de ataque que o caçador desconhecido poderia empregar. Ele se imaginava na pele do adversário. Se ele fosse um inimigo determinado a destruir a aliança entre humanos e dragões, ele atacaria o ponto mais fraco, a dependência que Berk agora tinha de seus companheiros alados. Era uma batalha psicológica, onde o conhecimento prévio valia mais do que qualquer arma de fogo. Toothless tornou-se ainda mais protetor, sentindo a mudança no ar e a tensão de Hiccup. Seu comportamento passou a ser uma mistura de curiosidade cautelosa e prontidão defensiva. A cauda artificial de Hiccup, um símbolo de sua dependência mútua, estava constantemente sob o olhar atento de ambos, pois qualquer falha mecânica no calor da batalha poderia significar a morte para os dois. Essa nova ameaça externa serviu para cimentar ainda mais a confiança entre os habitantes de Berk, forçando-os a operar como uma única unidade coesa, um organismo onde o ferreiro, o fazendeiro e o piloto trabalhavam com o mesmo objetivo: proteger a paz recém-conquistada. A aventura de Hiccup, que começou como um segredo vergonhoso, agora se transformava no alicerce de uma nova civilização, resiliente contra a escuridão que ameaçava retornar. A aparição da figura sombria, o caçador,
serviu como um teste de fogo para a nova sociedade de Berk. Este antagonista, Valka, uma ex-moradora da ilha que havia se isolado após perder a esperança na humanidade, representava o espectro do passado que Stoic e Hiccup haviam superado individualmente, mas que agora ameaçava a todos coletivamente. Ela não era motivada pelo ódio cego, mas por uma dor profunda e uma convicção amarga de que os dragões eram inerentemente perigosos, uma crença que ecoava a própria filosofia de Stoic antes de seu encontro com Toothless. Seu arsenal, moldado por anos de solidão e estudo das criaturas, era uma coleção arrepiante de armadilhas e dispositivos que exploravam as vulnerabilidades anatômicas dos dragões, um conhecimento que Hiccup temia que pudesse ser mais profundo do que o seu próprio. A emoção dominante na ilha era uma tensão fria, diferente do pânico anterior. Os vikings estavam prontos para lutar, mas agora lutavam por uma razão diferente. Protegeram sua escolha de vida, e não apenas sobreviver. Astrid coordenou os voos defensivos com precisão militar, mas sempre com a diretriz de Hiccup em mente: não derrubar, desarmar, separar. Ela liderava um esquadrão que usava suas montarias para desviar e confundir, transformando o campo de batalha em um jogo de xadrez aéreo, onde cada movimento precisava ser calculado para preservar a vida dos dragões. Hiccup, confrontando Valka, sentiu um eco de sua própria descrença inicial. Ele a encontrou não com um desafio aberto, mas com um apelo direto ao seu intelecto e à sua dor. Ele usou Toothless como sua principal ferramenta de comunicação, permitindo que a serenidade do Fúria da Noite desarmasse a hostilidade de Valka. Quando Valka tentou capturar Toothless com uma rede complexa, Hiccup agiu por puro instinto de proteção, desviando-se da luta direta e usando uma de suas próprias invenções antigas, um aparato de fumaça e distração, para neutralizar a armadilha, mostrando que o conhecimento adquirido com o inimigo podia ser reaproveitado para a defesa da paz. O clímax da confrontação não foi uma explosão de fogo, mas um momento de revelação devastadora. Valka, ao ver a devoção de Hiccup e a conexão inquebrável com Toothless, e especialmente ao encontrar Stoic, que a acolheu com a compaixão que ele havia aprendido a oferecer, foi forçada a confrontar a falha em sua própria lógica. Stoic lembrou-lhe que a dor não justificava o isolamento perpétuo, que o medo havia sido superado não pela negação, mas pela aceitação da mudança. A emoção de Valka se desfez em lágrimas, e ela finalmente viu que Berk havia forjado um caminho novo, um que não ignorava o perigo, mas o abraçava através da parceria. Com a reintegração de Valka, que trouxe consigo um vasto conhecimento sobre o comportamento de dragões isolados e raras espécies, a comunidade de Berk se tornou verdadeiramente completa. Hiccup, o jovem que começou como um estranho em sua própria aldeia, agora era o elo que unia o passado de guerra, Stoic, a força da resistência, Astrid e os outros jovens, e a sabedoria da experiência dolorosa, Valka. A ilha não era mais apenas um abrigo, mas um farol, um experimento vivo de coexistência que atraía olhares curiosos e por vezes invejosos de todo o mundo conhecido. A jornada de Hiccup era a prova de que a maior inovação não está na criação de algo novo, mas na capacidade de reinterpretar o que já existe. A integração de Valka ao tecido social de Berk trouxe uma camada inesperada de complexidade e riqueza ao cotidiano da ilha. Ela não se encaixou imediatamente, sua natureza reclusa e sua profunda desconfiança em relação à estrutura de poder viking, mesmo a reformada, exigiam uma abordagem delicada. Hiccup e Toothless, agora trabalhando lado a lado com Valka e seus próprios dragões, estabeleceram um sistema de monitoramento aéreo que era tanto uma rede de segurança quanto um projeto de pesquisa contínua. Valka, com sua experiência solitária, complementava perfeitamente o conhecimento teórico de Hiccup e a prática de voo de Astrid. Ela era a guardiã das histórias antigas dos dragões, o repositório vivo de lendas que Hiccup agora buscava transformar em ciência empírica. Stoic, vendo Valka, sentiu um misto de melancolia pelo tempo perdido e um orgulho imenso pela capacidade de seu filho de curar feridas que ele próprio havia deixado abertas. O chefe antigo dedicou-se a apoiar Hiccup na construção de pontes com as comunidades vizinhas
que ainda viam os dragões com terror. Ele usava a retórica que antes empregava para incitar a guerra, agora convertida em persuasão, contando a história de como seu próprio filho o ensinara a ver além da casca dura do preconceito. Ele se tornou o embaixador da velha guarda, garantindo que a mudança fosse respeitada, mesmo pelos mais resistentes. A vila de Burke começou a se expandir, com novas estruturas projetadas para acomodar seus habitantes alados. Os galpões de Gober transformaram-se em oficinas de engenharia aérea, onde ele e Hiccup colaboravam em designs mais ambiciosos. A relação entre Hiccup e Toothless, por sua vez, alcançou um nível quase espiritual. Toothless não apenas voava, ele antecipava. Em momentos de grande estresse mental de Hiccup, o dragão emitia um ronronar baixo e profundo, que parecia acalmar as ondas de ansiedade do inventor. A ausência da cauda danificada, substituída pela prótese mecânica, tornou-se um símbolo poderoso. A fraqueza inerente havia sido transformada em um ponto de força, dependente da engenhosidade e da parceria. Astrid, vendo o sucesso da liderança de Hiccup, canalizou sua ambição para se tornar a melhor estrategista de voo da ilha. Ela era a força motriz por trás da organização das missões de suprimentos aéreos e dos patrulhamentos de longa distância, garantindo que a infraestrutura da Nova Berk pudesse suportar o peso de sua fama crescente. Ela e Hiccup não eram apenas parceiros românticos, mas uma dupla de liderança complementar, onde a visão ousada dele era ancorada pela determinação pragmática dela. Burke, antes uma ilha isolada pelo medo, estava agora no centro de um novo mundo, um testemunho de que a maior façanha da bravura viking não era matar um dragão, mas aprender a voar com ele. A fama de Berk, agora conhecida como o Refúgio dos Dragões, começou a atrair não apenas olhares de admiração, mas também a atenção de potências externas que viam no arsenal aéreo viking um recurso estratégico inestimável. Hiccup, sentindo a pressão de ser o pioneiro de uma nova era, percebeu que a paz era um recurso finito, que exigia vigilância constante e, mais importante, a capacidade de inspirar outros a seguir o mesmo caminho. Sua jornada, que começou com a necessidade de provar valor ao pai, transformou-se em uma missão de liderança em escala global, um fardo pesado para um jovem que ainda aprendia a equilibrar o peso de Toothless nas costas. A necessidade de expandir o conhecimento levou Hiccup e Astrid a empreenderem viagens de exploração para além do horizonte habitual de Berk. Estas viagens eram expedições diplomáticas disfarçadas de busca por novos recursos. Eles levavam consigo não armas, mas demonstrações de convivência, utilizando a versatilidade de Toothless e a destreza de Stormfly para resolver disputas em outras comunidades costeiras, ensinando-lhes a linguagem do dragão. Astrid, com sua frieza tática, era excelente em negociar os termos da cooperação, enquanto Hiccup usava sua empatia para desarmar o medo inerente aos vizinhos. Stoic, permanecendo na ilha com Valka, supervisionava a transformação da infraestrutura de defesa em centros de treinamento e refúgio. Ele sentia um orgulho profundo, mas também uma ponta de saudade do tempo em que a resposta para qualquer problema era clara: lutar. Agora, ele era o âncora moral de Berk, garantindo que a base da comunidade, o respeito mútuo entre as espécies, não fosse comprometida pelo entusiasmo das novas missões externas. Gober, o ferreiro, estava em êxtase, recebendo encomendas de todos os lugares para forjar celas personalizadas, trabalhando num ritmo que beirava a exaustão criativa. O maior desafio emocional para Hiccup durante essas viagens era manter a humildade. Em muitas aldeias, ele era saudado como um salvador ou um semideus, capaz de domar as feras mais selvagens. Ele sempre corrigia essa percepção, insistindo que Toothless não era dominado, mas sim um parceiro voluntário. Ele usava essas oportunidades para destacar a importância da inventividade e da compreensão sobre a força bruta, espalhando a filosofia que o levou de renegado a líder. A cada novo acordo de paz selado com um voo conjunto, Hiccup reafirmava que seu maior projeto não era a máquina que o fazia voar, mas a ponte que ele construía entre o mundo dos homens e o mundo das chamas, um mundo que ele agora ajudava a governar com sabedoria e leveza.
A crescente reputação de Berk como um santuário de dragões começou a atrair, inevitavelmente, figuras de ambição desmedida. Não eram mais apenas pequenos caçadores isolados. A atenção se voltou para a possibilidade de militarizar a tecnologia de voo viking. Foi neste cenário que surgiu uma nova ameaça, sutilmente mais perigosa que a rainha ou a caçadora reclusa. Um indivíduo motivado pela ganância e pela visão de poder aéreo. Este novo adversário não buscava destruir os dragões por medo, mas subjugá-los para controle estratégico, representando o exato oposto da filosofia de Hiccup. Hiccup sentiu o peso da diplomacia se tornar insustentável. Sua mente, treinada para resolver problemas mecânicos e emocionais, agora precisava traçar estratégias contra a tirania política. Ele percebeu que, embora a paz tivesse sido conquistada através da empatia, ela precisaria ser defendida com inteligência tática e uma demonstração inquestionável de força unida. A aliança entre ele e Toothless, que antes era uma história íntima, precisava ser transformada em um manifesto público de poder pacífico. Astrid, como sempre, estava à frente na preparação tática. Ela insistiu que a demonstração de voo não poderia ser apenas uma exibição de habilidade. Deveria ser uma demonstração de superioridade defensiva. Ela reorganizou os esquadrões de jovens, ensinando-os a proteger uns aos outros, a usar a formação em vez da individualidade para repelir ameaças. A determinação de Astrid brilhava, pois ela entendia que a segurança de Berk dependia da coesão que Hiccup havia semeado. Stoic e Valka trabalharam em conjunto, uma união tocante de experiência e aceitação. Stoic utilizava sua influência para mobilizar a confiança dos vikings mais antigos, enquanto Valka, com seu conhecimento sobre os ninhos e a biologia dos dragões, fornecia as coordenadas exatas de como prever os movimentos do inimigo. Gober, com um entusiasmo quase infantil, trabalhava incansavelmente para reforçar as celas e criar dispositivos de comunicação mais rápidos entre os pilotos, transformando sua forja no centro nervoso da defesa da ilha. O confronto final se deu no ar. Quando a frota inimiga, munida de redes e armas rudimentares contra dragões, se aproximou das águas de Berk, Hiccup e Toothless ascenderam. O Fúria da Noite não atacou. Ele dançou. Hiccup, pilotando com uma fluidez que beirava a arte performática, usou as correntes de ar e a velocidade de Toothless para desmantelar as formações inimigas sem causar dano letal. Era uma aula prática de soberania. Eles eram capazes de destruir, mas escolhiam proteger. Ao ver a coordenação perfeita entre Hiccup, o piloto desajeitado que virou mestre, e Toothless, a fera lendária que virou companheiro, o inimigo hesitou. A demonstração de que a força mais formidável do mundo podia ser controlada pelo amor e pela inteligência foi um golpe mais duro do que qualquer ataque físico. A paz não era mais apenas uma escolha local. Era um modelo de poder que o resto do mundo, temendo a tecnologia de guerra, começou a respeitar. Hiccup finalmente alcançou o topo, não como um guerreiro, mas como o maior inventor de seu tempo, aquele que inventou uma nova forma de viver. A vitória contra a ameaça externa solidificou Berk como uma potência única no mundo viking, mas essa nova posição trouxe consigo o fardo da responsabilidade global. Hiccup, agora um jovem adulto com a maturidade forçada pela liderança constante, sentia o peso de ser o guardião dessa utopia. A tranquilidade inicial cedeu lugar a uma vigilância sutil. Ele sabia que cada ato de paz seria interpretado por outros como uma fraqueza a ser explorada. Ele não era mais apenas o filho do chefe. Era o arquiteto de um novo paradigma, e isso o isolava sutilmente, até mesmo de seus amigos mais próximos. A dinâmica entre Hiccup e Toothless sofreu uma leve alteração com a fama. O Fúria da Noite, antes um segredo compartilhado em clareiras escondidas, agora era uma figura pública, um símbolo que exigia demonstrações controladas. Em voos públicos, a espontaneidade de Toothless era, por vezes, contida pela necessidade de manter a imagem de um dragão leal e previsível. Isso gerava um desconforto silencioso entre os dois. Toothless, com seus olhos profundos e expressivos, transmitia a Hiccup uma frustração sutil, um desejo de voltar à liberdade crua daquela primeira fuga na floresta.
Hiccup percebia essa mudança com uma pontada de culpa. Ele havia conquistado o respeito do mundo, mas talvez tivesse aprisionado seu amigo mais íntimo sob o peso de suas próprias realizações. Astrid, percebendo a tensão oculta no voo de seu parceiro, assumiu a tarefa de reacender a chama da aventura não oficial. Ela propôs missões de reconhecimento livre, longos voos não programados, que levavam Toothless e ela para além das rotas comerciais estabelecidas, em busca de novas espécies de dragões ou de terras inexploradas. Nesses voos, a velha cumplicidade voltava. Hiccup se permitia ser desajeitado novamente, e Toothless podia soltar rugidos não ensaiados e realizar acrobacias puramente por alegria. Astrid era a âncora emocional de Hiccup, lembrando-o de que a liderança não significava a morte da individualidade, nem a perda da parceria genuína. Stoic e Valka, juntos na liderança de Berk, focaram em institucionalizar a filosofia de coexistência. Eles criaram o Conselho da Asa, um corpo de anciãos e jovens líderes, incluindo Gober, para debater as políticas de interação com o mundo exterior. Stoic, com sua voz agora temperada pela experiência, assegurava que a memória da violência servisse apenas como lição, nunca como método. A comunidade estava madura, mas Hiccup sabia que a verdadeira prova de sua inovação viria quando ele tivesse que confiar em sua criação mais importante, a próxima geração. Ele começou a delegar tarefas cruciais de pesquisa e desenvolvimento aos jovens treinados, aceitando pela primeira vez que seu legado não dependia apenas de si, mas de como os outros aprenderiam a voar sem ele. A ilha respirava paz, mas Hiccup preparava-se para o futuro, sabendo que a maior invenção de todas seria a de tornar a si mesmo dispensável. A transição para a delegação de poder e a aceitação de sua própria finitude como guia singular marcaram a fase mais introspectiva da liderança de Hiccup. Ele começou a se afastar gradualmente das tarefas operacionais diárias, focando seu tempo na forja de ideias para o futuro de Berk, enquanto Astrid e os outros jovens assumiam o controle da defesa e da logística aérea. Essa mudança era um teste de fogo para a confiança que ele depositava em seu povo e, mais profundamente, na durabilidade de sua filosofia. A nova geração, liderada pela garra afiada de Astrid e pelo senso prático de Snotlaut, que finalmente aprendera, através de humilhantes quedas, a respeitar a aerodinâmica, demonstrava uma competência surpreendente. Eles não apenas mantinham a paz, eles a expandiam. Snotlaut, ironicamente, tornou-se um mestre em voos de intimidação não letal, usando seu temperamento explosivo para assustar intrusos, mas sempre com a instrução clara de Astrid de nunca causar ferimentos permanentes. Hiccup, agora com mais tempo livre, voltou-se para a engenharia pura, inspirado pelas conversas com Valka sobre dragões exóticos em terras distantes. Ele começou a projetar um sistema de comunicação de longo alcance, baseado em frequências sonoras que apenas dragões de certas espécies poderiam captar, um código universal, que permitiria a Berk monitorar e responder a emergências muito além do alcance visual. Essa fase de invenção era alimentada por uma satisfação calma, quase zen. Ele não precisava mais provar seu valor, apenas construir o futuro. Toothless, sentindo a diminuição da pressão sobre Hiccup, recuperou sua exuberância. Os voos livres com Astrid tornaram-se rituais sagrados, onde o Fúria da Noite se comportava com a selvageria controlada que faltava nos voos oficiais. O vínculo entre os dois se aprofundou na aceitação mútua do espaço. Toothless entendia que Hiccup estava garantindo a sobrevivência da comunidade para que eles pudessem, eventualmente, voltar a ser apenas um rapaz e seu dragão nas nuvens. Stoic, observando o filho se tornar um líder que confiava em seu sucessor, sentiu que sua missão estava completa. Ele e Valka tornaram-se os historiadores e conselheiros da ilha, garantindo que a fundação da nova Berk, a união através da compreensão, fosse registrada em todas as futuras lendas. Em uma noite estrelada, enquanto observava Hiccup e Toothless praticarem um novo padrão de voo sincronizado para os jovens, Stoic sorriu, um sorriso que não era mais de desafio ou orgulho forçado, mas de contentamento absoluto. Ele percebeu que o maior feito de seu filho não foi a paz, mas a criação de uma sociedade forte o suficiente
para sustentar essa paz mesmo após sua partida. A chama da inovação havia sido acesa, e agora ela se espalhava por toda a ilha, resiliente e autossuficiente. A animação de 2010, Como Treinar o Seu Dragão, transcende a simples aventura infantil, estabelecendo-se como um estudo profundo sobre a maturidade, a aceitação do diferente e a quebra de paradigmas geracionais. A narrativa, ambientada na ilha viking de Berk, um local onde a caça aos dragões é a espinha dorsal da identidade cultural e da sobrevivência, apresenta Hiccup, o filho do chefe Stoic, como um antípoda perfeito de seu povo. Ele não possui a força bruta, nem a aptidão natural para o combate que definem os vikings. Sua inclinação reside na inteligência, na observação e em uma curiosidade inata que o coloca em conflito direto com as tradições estabelecidas. A trajetória de Hiccup espelha, em muitos aspectos, a jornada de artistas e inovadores que se sentem deslocados em seus ambientes. Seu desejo de provar seu valor se manifesta inicialmente através de uma invenção tecnológica que, ironicamente, o afasta ainda mais de seu pai, o imponente Stoic, cuja vida foi dedicada a uma guerra incessante e fútil contra as criaturas aladas. Essa tensão pai e filho é o motor emocional da primeira metade do filme, um eco das dificuldades que muitos criadores enfrentam ao tentar conciliar o legado familiar com uma visão de mundo radicalmente nova. Stoic representa a inércia da tradição, a crença cega na necessidade de destruir o desconhecido para garantir a segurança, uma mentalidade que, embora funcional no passado, se torna obsoleta diante da nova realidade. O ponto de inflexão da história é, inegavelmente, o encontro com o Fúria da Noite, a criatura mais temida e supostamente indomável. A decisão de Hiccup de poupar a vida do dragão, em vez de matá-lo para obter glória, revela sua profunda empatia e sua capacidade de ver além da superfície agressiva. O desenvolvimento do relacionamento com Toothless, Banguela, em algumas traduções, é magistralmente construído, funcionando como um laboratório para a mudança de perspectiva. A necessidade de cuidar da asa ferida do dragão força Hiccup a aplicar sua engenhosidade não para a destruição, mas para a restauração e cooperação. A criação da prótese da cauda é o símbolo físico dessa simbiose. Dois seres incompletos, que só podem voar quando confiam um no outro, superando suas limitações inerentes através da colaboração. A ambientação em Berk durante o treinamento de dragões é um microcosmo da educação tradicional sendo subvertida. Os outros jovens vikings, como Snortlaut e Rufnut e Tufnut, aprendem a dominar os dragões através da força e do medo, replicando o ciclo de violência que Stoic e seus ancestrais promoveram. Hiccup, contudo, ensina a empatia, a compreensão do comportamento animal e a comunicação não verbal. Ele percebe que os dragões não são monstros irracionais, são seres com necessidades, medos e lealdades. Essa mudança de paradigma, do confronto para o entendimento, é a verdadeira revolução que Hiccup introduz na sociedade de Berk. A inspiração para o filme, muitas vezes atribuída ao universo de fantasia e à exploração de mitos nórdicos, ganha uma camada contemporânea ao abordar temas de sustentabilidade e coexistência pacífica. A revelação do Covil dos Dragões, um santuário secreto, e a presença do Alfa, um ser que controla os outros através da força, adicionam uma complexidade ecológica à trama. O Alfa representa o velho modelo de poder, o medo absoluto, que precisa ser quebrado para que uma nova ordem, baseada no respeito mútuo e na inteligência, simbolizada por Hiccup e Toothless, possa florescer. O clímax, com o retorno de Stoic e a subsequente batalha, é o momento catártico onde a nova visão de Hiccup é posta à prova contra a velha guarda. A aceitação final de Stoic, ao perceber que seu filho alcançou uma vitória muito mais significativa do que qualquer caçada, a paz, sela a resolução do conflito geracional. A cena em que Stoic se sacrifica para salvar o filho e o dragão solidifica a redenção do patriarcado, que finalmente abdica da rigidez em favor do amor incondicional e da aceitação da inovação. Ao final, Berk se transforma. A arquitetura da ilha se adapta para acomodar os dragões,
e a identidade viking é redefinida, não mais como guerreiros implacáveis, mas como parceiros equânimes de criaturas magníficas. Como treinar o seu dragão é, em sua essência, uma ode à coragem de ser diferente, a força da inteligência sobre a brutalidade, e a ideia de que a verdadeira liderança reside na capacidade de enxergar o potencial onde os outros veem apenas ameaça. A relação entre Hiccup e Toothless se torna um novo mito, um modelo de coexistência que promete um futuro mais iluminado para sua comunidade. A evolução de Hiccup, de pária desajeitado a catalisador de uma revolução cultural, é profundamente ressonante porque é ancorada em sua vulnerabilidade. Diferente dos heróis de ação tradicionais, sua arma não é o machado, mas a empatia e a perspicácia técnica. A animação habilmente utiliza o design de seu corpo, magro, desengonçado, muitas vezes escondido sob um capuz, para sinalizar seu status marginalizado. Ele é o filho do chefe, mas não herda a força. Herda a mente inquieta, talvez um traço de sua mãe ausente, que é sugerida como alguém com uma visão mais ampla, ligada ao desconhecido. Essa ausência materna paira como um lembrete sutil de que a rigidez de Berk é, em parte, resultado de um luto não processado, canalizado através da raiva contra os dragões. Toothless, o Fúria da Noite, não é apenas um animal de estimação sofisticado. Ele é o espelho físico da luta interna de Hiccup. A perda da cauda do dragão reflete a perda de identidade inicial de Hiccup. Ambos estão incompletos e limitados em seu ambiente natural. A necessidade de voar, a aspiração máxima para um viking, torna-se dependente da tecnologia humana e da confiança mútua. O processo de forjar a cela e as próteses é quase alquímico, transformando a matéria bruta em um símbolo de união. Cada ajuste na prótese da cauda, cada tentativa falha seguida de sucesso, é uma pequena vitória contra o ceticismo de Berk. O visual de Toothless, preto azeviche, com olhos grandes e expressivos que transitam facilmente do medo felino ao afeto canino, permite que o público se conecte emocionalmente com o monstro muito antes de Hiccup conseguir convencer seu pai. A figura de Gober, o ferreiro, merece menção especial como uma ponte entre as gerações. Ele é o mentor técnico, um homem que entende de forja e metal, mas que também adere rigidamente à doutrina de caça. Sua admiração relutante pelas invenções de Hiccup, mesmo quando desaprovadas por Stoic, demonstra que a tradição não é monolítica. Há fissuras onde a inovação pode se infiltrar. Gober, com seu braço protético de metal, ironicamente, carrega em si um lembrete de que os vikings já dependiam de soluções artificiais para compensar ferimentos, mas se esqueceram de como aplicá-las de forma criativa e pacífica. A estrutura narrativa do filme emprega um arco clássico de herói, mas subverte o clímax esperado. Em vez de Hiccup dominar um dragão maior ou matar um inimigo lendário com uma arma nova, sua vitória reside na comunicação bem-sucedida. Quando ele finalmente voa com Toothless diante de todo o povo, não é um ato de dominação, mas de dança aérea, um balé perigoso que prova que o medo pode ser substituído pela admiração. A sequência de demonstração para os anciãos, onde ele usa o conhecimento adquirido para desarmar pacificamente os dragões capturados, identificando suas necessidades específicas, seja comida, um brinquedo ou apenas espaço, é o verdadeiro ponto de virada epistemológico do filme. Ele não apenas treinou um dragão, ele treinou sua comunidade a pensar de maneira diferente. A emoção crua no rosto de Stoic ao testemunhar seu filho dominar a arte da paz, em vez da guerra, é a resolução mais satisfatória do drama familiar. A força de Stoic é finalmente revelada não em seu físico, mas em sua capacidade de se curvar diante da verdade apresentada por seu filho. A transição de Berk de uma sociedade focada na destruição para uma comunidade voltada à cooperação é marcada por sutis, mas impactantes, mudanças visuais e comportamentais. Inicialmente, a arquitetura de Berk é bruta, funcional, construída para a guerra e a defesa contra ataques aéreos. As casas são fortificadas, os portos são áreas de descarregamento de presas. No entanto, após a aceitação dos dragões, vemos a integração gradual. Vigas são adaptadas para ninhos,
e as lareiras passam a ser usadas para aquecimento conjunto, não apenas para cozinhar. Essa adaptação física reflete a internalização da nova filosofia. Astrid Hofferson, inicialmente apresentada como a mais promissora das jovens guerreiras, é crucial para validar a jornada de Hiccup. Ela representa a excelência dentro do sistema antigo. Sua determinação e foco são o que a tornam a candidata ideal para herdar o manto de líder guerreiro. Seu ceticismo inicial em relação a Hiccup é lógico e bem fundamentado, pois ele parece estar traindo os valores que ela se esforça tanto para personificar. O momento em que Astrid testemunha a interação de Hiccup e Toothless, percebendo a inteligência e a complexidade emocional do dragão, é um ato de reconhecimento de que seu próprio caminho para a maestria pode ser obsoleto. A eventual parceria entre Astrid e sua montaria, a Fúria da Luz, Stormfly, estabelece uma nova forma de excelência feminina em Berk. Poder não medido pela agressividade, mas pela sincronia e lealdade. O dragão alfa, Red Death, Morte Vermelha, serve como a personificação máxima do medo geracional. Ele não é apenas um predador, é um tirano ecológico que impõe a necessidade da guerra. Sua existência justifica a mentalidade de Stoic. Ao derrotá-lo, não apenas libertam a comunidade de uma ameaça física, mas quebram o ciclo psicológico que forçou os vikings a viverem em constante estado de alerta e agressão. A maneira como Hiccup e Toothless conseguem superar o Alpha, não com força bruta, mas utilizando a inteligência tática e a manipulação do ambiente, o Lago de Fogo, reforça o tema central. A mente é a arma mais potente. A necessidade de quebrar o ninho do Alpha exige um esforço coordenado entre todos os jovens e seus dragões recém-compreendidos, unindo o grupo através de um propósito comum, algo que a guerra contra os dragões nunca conseguiu fazer. A performance vocal dos atores é fundamental para a humanização das criaturas. A ausência de diálogos complexos para Toothless é magistralmente compensada por Jay Baruchel, Hiccup, e Gerard Butler, Stoic, através da expressividade de suas vozes, que transmitem frustração, confusão e, finalmente, um orgulho profundo. A emoção no rugido de Toothless, ao entender que Hiccup está em perigo, é tão clara quanto qualquer fala humana, cimentando a ideia de que a comunicação transcende a linguagem. Este filme, em sua estrutura, é um conto de fadas moderno sobre a necessidade de desaprender para poder, finalmente, aprender a amar e a inovar. A beleza da narrativa reside, em grande parte, na forma como ela trata o conceito de herança e legado. Hiccup não rejeita completamente seu pai. Ele redefine o que significa ser um líder viking. A verdadeira herança de Stoic não era a força de seu braço, mas a resiliência de seu povo e sua capacidade de adaptação, qualidades que ele, por cegueira ideológica, não conseguiu reconhecer no filho. O fracasso de Stoic em compreender Hiccup era, na verdade, um fracasso em reconhecer a evolução natural de sua própria cultura. A nova geração de vikings, sob a tutela de Hiccup, aprende a valorizar a inovação. A prótese de cauda é agora um marco de engenharia, não de deficiência. O futuro que se desenha em Berk é um paradigma de integração simbiótica. Vemos cenas finais onde os dragões não são mais vistos como bestas a serem domadas, mas como ferramentas de trabalho e companheiros essenciais. A utilização dos Nader mortífero para transportar materiais pesados, ou o uso dos Gronkel para fundição de metal sob temperaturas extremas, mostra uma economia reestruturada baseada na colaboração. Isso é um comentário sutil, mas poderoso, sobre como o medo do outro e a insistência em métodos ultrapassados sufocam o progresso social e tecnológico. Berk se torna, metaforicamente, uma sociedade que abraça a diversidade de talentos, entendendo que a força reside na especialização e na união de habilidades distintas. A jornada pessoal de Hiccup, ao se tornar o elo entre mundos, prepara o palco para sua ascensão a um papel de liderança que será fundamental nos desenvolvimentos subsequentes da franquia. Ele não busca o poder. O poder é conferido a ele pela sua competência e pela necessidade de sua comunidade em se adaptar. Sua insegurança inicial, o desejo desesperado de pertencer, transforma-se numa autoconfiança tranquila,
baseada na certeza de suas convicções. Ele não precisa mais provar seu valor matando. Ele prova seu valor construindo pontes. A imagem final de Hiccup, voando lado a lado com Toothless, agora com asas totalmente adaptadas e projetadas por ele, é a consolidação visual de uma nova era, onde a amizade forjada na diferença supera séculos de ódio programado. A simplicidade da amizade entre um garoto desajeitado e um dragão ferido se prova mais poderosa do que toda a tradição bélica de uma ilha inteira. O aspecto mais comovente da transformação de Berk reside na redescoberta da alegria e da comunidade que haviam sido suprimidas pelo medo constante. A caça aos dragões era uma atividade que consumia a vida dos habitantes, gerando um ciclo vicioso de luto e vingança. Quando esse ciclo se rompe, a energia anteriormente canalizada para o combate é redirecionada para a celebração e a aceitação mútua. As festividades na aldeia, com dragões ajudando a preparar churrascos gigantes e participando ativamente das brincadeiras, contrastam vividamente com a atmosfera sombria e tensa do início do filme. É a celebração da vida em sua forma mais plena, permitida apenas pela coragem de um jovem de questionar a norma. A figura de Roughnut e Toughnut, os gêmeos caóticos, serve como um contraponto cômico e, paradoxalmente, como um termômetro da aceitação da mudança. Eles são os mais resistentes à seriedade e à lógica, mas mesmo eles encontram maneiras de incorporar seus dragões em suas travessuras. O fato de continuarem brigando, mas agora com dragões envolvidos, sugere que a natureza humana persiste, mas o foco da disputa mudou de uma luta pela sobrevivência ditada pelo medo para uma rivalidade mais superficial, impulsionada por personalidades. Eles representam a camada da sociedade que se adapta por conveniência e diversão, mostrando que a mudança cultural não exige a conversão total de todos os indivíduos, mas apenas a adaptação prática. A complexidade moral do filme é sutilmente introduzida através do mistério da mãe de Hiccup. Sua ausência não é tratada como um mero detalhe de enredo, mas como um motor da mentalidade de Stoic. A lenda de que ela foi levada por um dragão cria uma narrativa de dor pessoal que Stoic projeta em todos os dragões, transformando-os em inimigos abstratos para justificar sua própria dor e incapacidade de se conectar com o filho que não se encaixava no molde do guerreiro. Quando Hiccup prova que o dragão pode ser um aliado, ele não está apenas salvando Berk de uma ameaça externa. Ele está curando a ferida aberta de seu pai, permitindo que Stoic finalmente processe seu luto de uma maneira construtiva, culminando no sacrifício final, que é um ato de aceitação plena do novo caminho. Em última análise, como treinar o seu dragão é uma parábola sobre a liderança visionária. Hiccup não se torna um grande líder pela força ou pelo direito de nascença, mas por demonstrar uma verdade inconveniente que todos os outros estavam muito ocupados para ver. Ele utiliza essa observação e a ciência, virtudes frequentemente desprezadas em culturas focadas na ação física, para criar uma solução duradoura. O voo final, com a trilha sonora épica de John Powell sublinhando a liberdade recém-conquistada, não é apenas o fim de uma aventura, mas a fundação de uma nova mitologia para Berk, onde a verdadeira bravura reside em estender a mão para o que é desconhecido e diferente. A profundidade emocional do filme se manifesta na constatação de que o verdadeiro inimigo nunca foram os dragões, mas sim a ignorância estruturalmente reforçada. O sistema de Berk exigia inimigos para justificar sua existência e manter sua coesão social. Hiccup, ao eliminar a necessidade de um inimigo constante, desestabiliza temporariamente a estrutura social, forçando uma reavaliação de valores que era dolorosa, mas necessária. Essa desestabilização é palpável nas expressões de espanto e descrença dos anciãos quando veem um Nader mortífero pacificamente aceitando um pedaço de peixe oferecido por Astrid. Eles veem a anomalia, mas não conseguem negar o resultado prático, a ausência de feridos e a abundância de alimento. A dinâmica entre Hiccup e Toothless no ar também reflete uma metáfora sobre a vulnerabilidade e a força que advém dela. Toothless, em sua forma original, era a personificação da invencibilidade, o predador supremo. Sua lesão o torna dependente e vulnerável, o que, ironicamente, permite que ele forme o vínculo mais profundo.
Hiccup, da mesma forma, só encontra sua força quando aceita sua própria vulnerabilidade física e social. O voo compartilhado é um ato de rendição mútua ao risco e à confiança. Não é um controle unilateral, mas uma dança onde cada movimento deve ser antecipado pelo parceiro. A precisão com que Hiccup aprende os padrões de movimento de Toothless espelha a forma como ele aprende a ler os sinais não verbais de seu pai e de sua comunidade, captando as emoções não ditas por trás das posturas rígidas. A influência do design de produção na construção da atmosfera merece destaque. O ambiente inicial de Berk é cinzento, rochoso e austero, refletindo a vida dura e a mentalidade inflexível dos vikings. Em contraste, o covil secreto dos dragões, com sua luminosidade etérea e sua paisagem vulcânica bioluminescente, representa o mundo das possibilidades que estava oculto sob a superfície de sua realidade limitada. Esse refúgio serve como o ventre simbólico onde a nova Berk é gestada. O Alpha, com sua escala colossal e sua aparência ainda mais monstruosa que a de Toothless, não é apenas o chefe dos dragões, mas a personificação da tirania que Berk precisa superar em seu próprio espírito. Sua derrota é a libertação do medo ancestral, um medo tão profundo que moldou sua cultura por gerações. O arco de Hiccup culmina não em sua ascensão ao trono de chefe, um papel que ele ainda evita, mas em sua aceitação como o inovador, o pensador da tribo. Stoic, ao final, não está apenas orgulhoso, ele está transformado, reconhecendo que a força de um chefe moderno não está em matar mais dragões, mas em garantir a prosperidade e a segurança da comunidade através da inteligência. Essa aceitação paterna é o prêmio mais significativo para Hiccup. A ausência da mãe, que era uma fonte de dor, torna-se, em retrospecto, o espaço criativo que permitiu a Hiccup desenvolver uma visão que seu pai, focado em preencher o vazio deixado pela perda através da guerra, não podia enxergar. O filme é, em sua tessitura mais fina, uma meditação sobre como a verdadeira coragem reside em mudar a si mesmo e, consequentemente, mudar o mundo ao seu redor. A construção do mundo em Berk, com sua dependência obsessiva da tradição da caça, é um comentário social sobre a rigidez das estruturas de poder estabelecidas. A comunidade viking vive em um estado de suspensão temporal, onde a única ação validada é aquela que replica o comportamento de seus antepassados, mesmo que essa ação seja ineficaz e cause sofrimento contínuo. Essa estagnação cultural é o verdadeiro obstáculo que Hiccup precisa superar, mais do que qualquer dragão específico. Ele não está apenas aprendendo a treinar feras, ele está aprendendo a desaprender o dogma. A relação entre Hiccup e Toothless evolui para uma linguagem própria, quase um dialeto de gestos e sons guturais que só eles compreendem. Essa comunicação exclusiva sublinha a ideia de que os laços mais profundos e transformadores muitas vezes se formam fora dos canais convencionais de interação social. Toothless, sendo a criatura mais temida, obriga Hiccup a se comunicar em um nível primordial, despido das pretensões sociais de Berk. O momento em que Toothless oferece a Hiccup um peixe, um gesto de partilha em vez de um ato de domínio, é um ponto de virada ético para o garoto, ensinando-o o verdadeiro significado de reciprocidade. A caracterização de Stoic, o chefe, é habilmente construída para evitar que ele se torne um vilão unidimensional. Sua brutalidade é uma couraça forjada pelo trauma e pela responsabilidade de liderar um povo em constante ameaça. Gerard Butler empresta a Stoic uma voz pesada, carregada de autoridade, mas pontuada por momentos de visível dor e confusão ao encarar o filho. Quando ele parte em sua expedição para destruir o ninho, sua motivação é pura, embora equivocada. Ele está tentando proteger Berk da única maneira que conhece. A ironia trágica é que sua tentativa de proteger a tradição é o que quase destrói a chance de um futuro próspero. A estética visual da animação acentua a dualidade entre o velho e o novo. O armamento viking é pesado, feito de ferro escuro, projetado para penetrar escamas duras. Em contrapartida, as criações de Hiccup, como o planador e a prótese de Toothless, são leves, aerodinâmicas, feitas de couro e metal trabalhado com precisão quase científica.
Esse contraste visual entre a massa e a leveza reflete a mudança de poder. A força bruta é substituída pela eficiência inteligente. Hiccup, com sua constituição frágil, torna-se forte precisamente porque ele constrói, e não destrói. A catarse final, onde o sacrifício de Stoic força a aceitação total, é o reconhecimento de que o amor incondicional transcende o legado cultural imposto. Stoic morre, mas ele morre entendendo e validando o caminho de seu filho. Essa morte, embora dolorosa, é libertadora para a comunidade, pois remove a maior barreira ideológica ao progresso. A visão de Hiccup, antes considerada loucura, torna-se a nova ortodoxia de Burke, não por decreto, mas por evidência inegável de sucesso e sobrevivência. O filme sela, assim, uma mensagem atemporal. A evolução social é frequentemente liderada por aqueles que são marginalizados pela geração anterior, pois são os únicos que não têm nada já a perder ao desafiar o status quo. A resiliência da amizade entre Hiccup e Toothless, desenvolvida no sigilo da floresta e através de atos de cura mútua, funciona como um microcosmo idealizado da sociedade que o filme propõe. É um ecossistema onde a dependência não é vista como fraqueza, mas como a base da força composta. Quando Hiccup aprende a montar Toothless, a sensação de voar não é apenas uma vitória pessoal, é a materialização da superação das barreiras biológicas e culturais. A liberdade experimentada por ambos é uma metáfora para a libertação das expectativas sociais opressivas que definiam suas existências separadas. O dragão aprende a confiar em um humano para o movimento, e o humano aprende a confiar em um dragão para a sua segurança vital, um intercâmbio de vulnerabilidades que gera poder. A formação dos jovens cavaleiros, que gradualmente abandonam a mentalidade de caçadores para adotar a de cuidadores e parceiros, é um estudo de caso sobre a eficácia da pedagogia baseada no respeito. Personagens como Snotlaut, o valentão arrogante, demonstram uma adaptação mais brusca, impulsionada mais pelo desejo de obter sucesso prático com seus dragões do que por uma epifania moral profunda. No entanto, mesmo sua relutância inicial cede à evidência de que a cooperação traz resultados superiores e mais divertidos. A piada constante sobre a inadequação de Hiccup desvanece à medida que ele se torna o mestre incontestável da nova arte de Burke. O que antes era ridicularizado, sua lentidão, sua mente imaginativa, torna-se a competência essencial para liderar a nova era. O papel da trilha sonora de John Powell é inseparável da análise do impacto emocional do filme. A música não apenas acompanha a nação, ela narra as emoções não ditas. Os temas dedicados a Toothless são repletos de melancolia e majestade, sublinhando a nobreza inerente à criatura, mesmo quando esta é vista como selvagem. Quando Hiccup e Toothless executam manobras aéreas em sincronia perfeita, a música atinge um crescendo de otimismo e realização, traduzindo a sinfonia visual de dois seres encontrando seu propósito um no outro. O silêncio ocasional, usado estrategicamente durante os momentos de tensão ou profunda conexão não verbal, amplifica o poder do olhar trocado entre o dragão e seu parceiro. Ao final, a história se estabelece como uma fábula sobre a maturidade do patriarcado e a aceitação da mudança. Stoic, ao aceitar Hiccup e Toothless, não está apenas perdoando um erro. Ele está reconhecendo que a verdadeira força de um líder reside em sua capacidade de inovar e proteger o futuro, mesmo que isso signifique abandonar os métodos que garantiram a sobrevivência do passado. A comunidade de Burke, ao adotar os dragões como parte integrante de sua vida diária, transforma-se de uma sociedade isolada e defensiva em uma potência aberta e curiosa. O filme, portanto, celebra o indivíduo que se atreve a olhar o monstro nos olhos e vê, não a ameaça, mas a possibilidade de um voo compartilhado rumo a um amanhã mais complexo e, inevitavelmente, mais rico. A complexidade da transformação em Burke é ainda mais notável quando consideramos a persistência das figuras de autoridade que, embora redimidas, representam a estrutura que foi desafiada. A aceitação dos dragões não apaga instantaneamente séculos de ódio. Ela exige um esforço contínuo de educação e gestão, liderado agora pela dupla Hiccup e Astrid. A maneira como os vikings mais velhos se adaptam é tingida de humor e hesitação,
mas a necessidade prática da cooperação se sobrepõe à rigidez ideológica. Vemos chefes de família que aprenderam a temer os cuspidor de fogo, agora dependendo deles para manter suas casas aquecidas durante os invernos rigorosos de Berk. Esta é a prova irrefutável da vitória da pragmática sobre o preconceito. Hiccup, como um jovem inventor e pensador, reflete o arquétipo do outsider, que por estar fora das normas, consegue enxergar as soluções que os iniciados não conseguem. Sua fascinação por engenharia e sua tendência a desmontar objetos para entender seu funcionamento interno, uma característica que Stoic via como destrutiva, é justamente o que lhe permite construir a ponte tecnológica necessária para a paz. Sua inaptidão para o combate físico não é uma falha, mas um direcionamento de energia. Ele não possui o talento para a guerra, então ele deve criar o talento para a paz. Esse é um comentário profundo sobre a vocação, sugerindo que a sociedade deve valorizar todas as formas de contribuição, e não apenas aquelas que se alinham com a força física dominante. Toothless, o Fúria da Noite, é a representação máxima do instinto reprimido. Sendo um predador de topo, ele possui uma ferocidade latente, que é controlada unicamente pelo laço com Hiccup. A interação entre os dois é rica em momentos de ternura quase animal. O ato de Toothless lamber Hiccup, a forma como ele se enrosca ao lado do garoto para dormir, ou sua demonstração de ciúmes quando outros dragões recebem atenção. Essas ações humanizam Toothless de uma maneira que a linguagem humana falha em fazer, permitindo que o público projete nele qualidades de lealdade e afeto inabaláveis. A confiança depositada em um ser tão poderoso sublinha a coragem de Hiccup, que é mais profunda do que qualquer bravura vista no campo de batalha. A ausência da mãe de Hiccup, Valka, embora não totalmente explorada neste primeiro filme, funciona como um presságio temático. Se ela foi levada, ou se foi por vontade própria, sua ausência cria o vazio que Stoic tenta preencher com a caça incessante, uma tentativa desesperada de controle sobre um mundo caótico. Hiccup, ao seguir um caminho que o afasta da rigidez de seu pai, inconscientemente se aproxima do espírito mais aberto e compassivo que sua mãe provavelmente representava. Ele se torna a fusão da força paterna, a liderança, a coragem, com a sensibilidade materna, a compreensão, a empatia, criando um líder mais completo e equilibrado do que qualquer um de seus antecessores. O filme termina com Berk não apenas em paz, mas com um potencial de crescimento exponencial. Tudo porque um garoto rejeitado ousou entender o inimigo. A beleza duradoura do filme reside na sua capacidade de transformar a vulnerabilidade em fonte de poder. Hiccup não é um herói que se impõe pela força, ele é um herói que persuade pela compreensão. Sua pequena estatura e sua falta de proezas físicas o tornam o observador perfeito, alguém que não tem a arrogância de quem já domina. A primeira vez que ele tenta voar com Toothless, a queda é inevitável, não por falta de engenhosidade, mas por falta de prática e coordenação completa. Cada voo subsequente é um passo para a maestria, mas também um ato de fé crescente na capacidade de Toothless de retribuir essa confiança. É uma relação construída sobre o risco mútuo, onde a falha de um significa o desastre para ambos. A introdução dos dragões em Berk, antes uma força destrutiva, torna-se um espelho da necessidade de Berk de se autoconhecer. Cada espécie de dragão introduzida no campo de treinamento exige uma abordagem psicológica diferente, forçando os jovens vikings a abandonarem a solução única de martelar e dominar. O pesadelo monstruoso, com sua natureza agressiva, exige paciência para acessar seu ponto fraco. O Gronkel, com sua lentidão e apetite por pedra, exige adaptação logística. Hiccup, ao dominar essas nuances, torna-se o mestre da psicologia aplicada, e não apenas da dominação física. Ele ensina aos seus pares que conhecer o inimigo é mais importante do que temê-lo. A figura de Astrid é fundamental nesse processo de conversão. Ela não é apenas a interesse amoroso, ela é a campeã do sistema antigo, que precisa ser convencida pela superioridade do novo sistema. Sua dedicação feroz ao treinamento e sua busca pela excelência a tornam a pessoa mais difícil de persuadir, mas também a mais impactante quando convertida. Quando ela finalmente confia em Hiccup durante o treino,
O reconhecimento em seus olhos valida a jornada de Hiccup aos olhos da comunidade de forma muito mais poderosa do que qualquer discurso. Sua parceria com Stormfly, Fúria da Luz, representa a fusão ideal. A precisão de uma guerreira de elite combinada com a empatia de quem compreendeu a natureza do dragão. A cena da revelação do ninho e o subsequente ataque do Alpha são orquestrados para demonstrar a falência total do antigo modelo de liderança. Stoic, com toda a sua força e toda a sua frota de guerreiros, é reduzido a uma posição desesperada contra o Titã. É Hiccup, o garoto que todos consideravam inútil, quem traz a chave da vitória. Seu plano, que envolve atrair o Alpha para a superfície e forçá-lo a uma batalha aérea controlada, é uma obra-prima de cálculo tático e conhecimento biológico. A vitória final não é marcada por sangue viking ou dragão, mas pela inteligência que desarma a tirania. O Alpha, que vivia de roubar comida e manter os outros em cativeiro, é derrotado por uma estratégia que promove a partilha e a liberdade. A melancolia sutil que permeia o filme, especialmente em torno da memória da mãe de Hiccup e do sacrifício de Stoic, confere profundidade à celebração final. A paz em Berk não é fácil. Ela foi conquistada através da perda e da redefinição dolorosa da identidade. A nova identidade viking é forjada na aceitação de que a força não reside apenas na capacidade de infligir dano, mas na capacidade de nutrir e construir. Hiccup, ao herdar a liderança de seu pai, assume um fardo mais pesado, mas muito mais gratificante. O de manter viva a chama da curiosidade e da cooperação, garantindo que